Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 24 de janeiro, do Opinião 2.0. Vai comentar, analisar as notícias com você o João Vilela, empresário, foi prefeiturável do Partido Novo em Santos na eleição de 2020. E nós vamos começar conversando justamente sobre uma ação do Partido Novo contra a possibilidade do fundo eleitoral chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. Já é uma excrescência, um absurdo o que foi aprovado de 4,9 bilhões de reais. E as reações provocadas por essa ação e reações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, da Câmara Federal, ele classificou, ele disse que a ação do Partido Novo criminaliza a política. E o presidente do Partido Novo, o presidente nacional Eduardo Ribeiro, disse que, ao contrário, dignifica a política. Explica pra gente essa polêmica, João. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Não, é até engraçado ouvir que criminaliza a política. Vamos lembrar alguns fatos desse ponto, né? Eu lembro do escândalo que foi no governo Dilma, teve aquele aumento para 700 milhões de reais do fundo partidário. Foi uma coisa, todo mundo reclamou, criticou, falou e passou. E aí foram aumentando. Você vê que uma coisa vai aumentando e agora está nesses 5 bi, que é um grande absurdo. Esse dinheiro, vamos lembrar, é que as pessoas não têm noção de onde sai o dinheiro, né? Achar, não, o dinheiro do governo é dinheiro que cresce no mato. Não, não é. É dinheiro de impostos. É dinheiro que você paga na gasolina, é dinheiro que você paga no feijão, no arroz, é dinheiro que você paga no imposto de renda, é dinheiro que é descontado de você de várias formas, no ônibus, isso aqui, né? E tudo mais. Cada coisa que você compra, cada coisa que você faz, cada serviço que você presta ou recebe, você paga isso. Para quê? Para alguns partidos, isso é dividido da seguinte bolo. Quanto mais representantes você tem na Câmara, mais fica o partido. Então é PT, PMDB, PSDB, esses caras que ficam com o grosso do negócio. E aí eles usam da forma que quiser. Eu não estou falando que eles usam somente para a... Não, eles usam como eles querem. Vocês querem colocar um jatinho, pagar para alguém, pagar para um criminoso, por exemplo, fica bem? Pode. Ah, pode tudo. Vinho, bebida, restaurante, pode. Fundo partidário pode tudo. Então, a gente vê o fundo partidário e o fundo eleitoral como duas excrescências. O Partido Novo não usa R$1, nem no fundo eleitoral, nem no fundo partidário. É fácil? Não, não é. Nós temos que pagar contador, nós temos que pagar advogados quando precisa, nós temos que pagar uma sala comercial. Desculpem. Então, assim, tem custo, mas nós rateamos. E cada um dá um pouquinho, dá R$1 por dia e resolve. E não pega dinheiro que está faltando na saúde, dinheiro que está faltando na educação, dinheiro que está faltando na infraestrutura, no saneamento básico, dinheiro que falta no Brasil. A gente sabe que falta muito dinheiro também, além de ter mau uso do dinheiro, que a gente sabe que é muito mal usado, porque nossos impostos são absurdos, são achacantes. Vocês estão vendo quanto vocês estão pagando agora, quanto nós estamos pagando agora de IPTU, de ICMS, de tudo. Né? A gente paga fortunas de IPVA, paga impostos federais, estaduais, municipais, de tudo quanto é tipo. No final das contas, é tudo dinheiro nosso. O único que não usa o dinheiro do fundo eleitoral e do fundão, do fundo partidário? O único partido, o Partido Novo, ele não usa, é contra e ainda entra com ações, com o nosso parco dinheiro que nós temos, ainda entramos com ações para combater isso. Porque justamente esse que é o grande diferencial do Partido Novo. Ele é novo e age como novo. Ele é tudo aquilo que nós sempre quisemos de um partido. Sem malandragens, sem pessoas querendo tirar proveito próprio. Tem que ser. Partido político é como se fosse uma gestão de um prédio. E você vai ter lá, cada um é uma gestão. Então, não dá mais para a gente ter no mundo, muito menos no país, partidos que estão vivendo de benemerência da população que mais... E, aliás, tem uma coisa interessante que as pessoas não fazem a conta. Tem gente que fala assim, mas eu não pago imposto, eu só nego tudo. Nunca, não existe isso. Você paga imposto em tudo, em tudo.
Você abasteceu o carro, você pagou o pedágio, você comprou arroz, feijão, foi no restaurante, você paga. Aliás, quem mais paga é o mais pobre. Porque nós temos uma distorção tributária, que é o manicômio tributário, que se chama, né? É o manicômio tributário, que é uma loucura. O rico paga menos, viu? O iate não paga, o helicóptero não paga, o avião não paga IPVA, por exemplo. Eu entendo que a agremiação partidária, como disse o João, ela deve se autofinanciar. As pessoas que se reúnem e querem manter um partido político contribuem e mantêm o partido político. É um absurdo que o dinheiro do partido político venha dos impostos. É um absurdo que uma pessoa que não gosta do PT, ou uma que não gosta do PL, a outra que não gosta do PSDB, tenha de financiar com o seu dinheiro, com o dinheiro dos seus impostos, a atividade partidária dessas siglas. Agora, João, o Brasil tem o 6º dia seguido de recorde da média móvel de mortes. O número de casos de Covid se multiplicou nas últimas semanas, pós-fim de ano. É um reflexo das festas de fim de ano? Mas é também principalmente um reflexo da chegada da variante Ômicron, com mais contágio, um índice de contágio mais alto e com índice de mortes mais baixo. Pois é, Paulo, eu tenho visto os estudos da Universidade de Washington, que parece que é um dos mais atualizados em relação ao Brasil. A má notícia é que, como nós não temos teste, eu mesmo não consegui testar. Minha esposa teve Covid, ela testou. Quando eu fui fazer o teste, já não conseguia teste em lugar nenhum e levava um tempão, então me isolei e considerei que, já que ela estava, eu também estava e tudo bem. Então, hoje nós não temos teste. E tem teste muito pouco, nem na rede privada tem mais, então não se testa mais ninguém. Então, a Universidade de Washington fez um levantamento aqui no Brasil, que eles acreditam que seja em torno de 5 milhões de pessoas. Acho que a tosse já tem alguma coisa, mas não, já faz bastante tempo. Tem 5 milhões de pessoas por dia que pegam a Covid, testados positivos, só que não tem o teste. Então, é uma estimativa. Então, nós estamos em 5 milhões, na verdade, segundo a Universidade de Washington. É muito caso, né? A média móvel, ela tem estado de casos em 148 mil. Para se ter uma ideia, em relação a 14 dias atrás, o aumento é de 309%, ou seja, é 4 vezes maior a média móvel de casos atual do que a média de casos no dia 10 de janeiro, 9 de janeiro, 14 dias atrás, porque os dados são de domingo, de ontem. É assustador, a gente enfrenta uma nova onda e o Carnaval das Escolas de Samba, o Rio de Janeiro e São Paulo, anunciaram nesse final de semana o adiamento no pré-final de semana, né? Para abril, para o feriado de Tiradentes. Será que até lá a gente já passou esse tormento e consegue realizar o Carnaval das Escolas de Samba? As cidades da Baixada ainda não adotaram a mesma decisão, João. Seguindo ainda os estudos da Universidade de Washington, essas estimativas que eles têm, nós não temos qualidade gráfica para nada, nós não temos estimativa nenhuma. Mas eles acreditam que o pico já passou, inclusive, no Brasil. Olha que coisa interessante. A gente nem está nos 100 e poucos, lá 200 mil casos que a gente acha que tem, mas passou de 5 milhões. Então deve já estar caindo na prática. Mas a gente nunca sabe, né? Essa doença veio lá nos primeiros dias, a gente lembra falar que era em 15 dias ia passar, ia ter o pico, a gente brincava, chamava de pico do Mandetta, que ia cair, que ia acontecer, ia ter um pico, a gente ia estabilizar embaixo, aquela história toda ia sumir. E a gente sabe que nós estamos no 3º ano e basta falar a palavra carnaval que parece que o vírus se atiça, né? Desde o 1º ano, se fala a palavra carnaval, ele fica atiçado e já leva alguma coisa um pouco mais. Eu não falaria mais a palavra carnaval, porque não dá. Ele tem mutado muito rapidamente. Eu tenho visto alguns estudos que essa variante Ômicron, ela não é uma variante, porque ela não é derivada da Delta, não é derivada da P1, não é derivada de nenhuma delas. Ela surge na África do Sul.
como se fosse um SARS-CoV-3. A gente teve um lá em 2002, depois teve esse 2019, né, que é o SARS-CoV-19, e aí surge essa da África do Sul com muita diferença. Tanto é que as vacinas, apesar de ajudarem, elas não conseguem evitar da forma que estavam evitando, por exemplo, a Delta. E nós estamos chegando numa situação muito complicada. De qualquer forma, a gente tem que pensar que o carnaval não é algo essencial. Nós vamos pensar primeiro na saúde. Se for pensar de verdade, porque esses governos adoram falar, né? Os governos em geral adoram jogar para a galera, a saúde, a ciência, só que de fato estão pensando na política, na eleição, em tudo mais. Esse que é o fundo da verdade do negócio. E se perguntar qualquer infectologista sério, vai falar, não é para ter carnaval, não é para adiar, é para cancelar. Porque é impossível no carnaval você manter qualquer forma de evitar. A gente já sabe que as pessoas já relaxaram, que as pessoas já estão pouco se lixando muitas vezes, as pessoas já não usam máscara adequadamente, então, infelizmente, está dessa forma, Paulo. Agora, o carnaval de blocos, de bandas, já tinha sido cancelado em todas as cidades praticamente do Brasil, e agora é o de escolas de samba que vai ser realizado ou não. E já que a gente falou da África do Sul, da variante Ômicron, que assolou, não é só o Brasil, o mundo todo, né, com esse poder de contágio muito maior do que o das cepas anteriores ou do vírus anterior, se esse for um outro vírus, na África do Sul também, da África do Sul, vem um susto muito grande. Leões de um zoológico foram identificados com Covid e desenvolveram sintomas graves da doença. Há casos também de cachorros que foram contaminados com o Covid e a possibilidade dessa pandemia se alastrar para rebanhos, para animais domésticos, para animais silvestres, é muito assustadora, não é, João? É uma coisa que eu tenho conversado desde o primeiro caso, lá em 2020, comecinho de 2020, eu conversei, inclusive, com o Eduardo Filete, eu falei muito com ele várias vezes sobre isso, e é uma coisa que até agora não tem gerado nenhum trauma. Até o animal pega, mas não tem nada, né? Felino normalmente acontece isso com gato, cachorro muito pouco, mas gato aconteceu um pouquinho, mas não teve nenhum reflexo. Imagina quantos cachorros e gatos nós temos nas casas e até agora ninguém relatou nenhum problema e as pessoas pegam e a casa fica contaminada. Mas essa questão na África do Sul é estranha. Já aconteceu nos Estados Unidos também com animais mais silvestres, não animais domésticos, como leões, jaguar, esses bichos tigres, né? Aconteceu já desde o início nos Estados Unidos, tanto é que eles estão dando a vacina. Essa vacina do ser humano, nos Estados Unidos estão dando para os animais também. Então, talvez seja a solução. Agora, se estudaram, se não estudaram, tá tanta coisa emergencial que eu acho que o pessoal está jogando, vê o que dá. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho de Bolsonaro. O presidente sancionou o orçamento de 2022 com alguns vetos que não foram divulgados ontem na sanção, só foram divulgados na edição de hoje do Diário Oficial da União. Depois do intervalo. Com Opinião 2.0, nesta segunda-feira, o empresário João Vilela, do Partido Novo, comenta as notícias com você. Nesse bloco, nós temos 3 pautas relacionadas ao governo federal. A primeira delas é que o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o orçamento para 2022, que foi aprovado na Câmara em dezembro. Ele sancionou com alguns vetos. Esses vetos foram publicados na edição do Diário Oficial da União hoje. E a grande questão aí é de onde tirar o dinheiro para as despesas obrigatórias, não é, João? O grande problema é que nós já temos algumas despesas que são vinculadas, então são obrigatórias. Então, saúde, por exemplo, tem uma porcentagem obrigatória pela Constituição no Brasil. A educação também tem uma quantidade obrigatória de valores que tem que separar. Então, isso vai somando
tem uma série de coisas que são obrigatórias. Nos municípios, por exemplo, sobra muito pouco dinheiro, às vezes 4, 5% do valor do orçamento é que sobra para você fazer investimento. E na União também não é tão diferente. Então, o que se chama é de um orçamento engessado. Então, você está lá separado para todo mundo, tem lá o gasto com funcionalismo, gasto com a máquina, gasto que você tem para manter funcionando o governo, e você vai tendo. Eu não sei porque eu tô engasgado aqui, que eu não sei o que, não estava tossindo nada não, viu? Então você vai tendo essa questão toda de orçamento. Agora, o problema é que o dono da Caixa não é mais o Paulo Guedes. O dono do dinheiro agora é o Centrão. Então isso está dando muito problema também para o nosso orçamento, porque a gente fica engessado também com o Centrão. A decisão, inclusive, em relação às despesas de orçamento, saiu do Ministério da Economia e foi para o Ministério da Casa Civil, onde o ministro-chefe é o Ciro Nogueira, uma das maiores lideranças, ao lado do próprio Arthur Lira, uma das maiores lideranças do Centrão. Deram a chave do cofre para quem, hein? Aliás, o Centrão tem a chave do cofre há mais de 100 anos. A gente fala de uma coisa, mas eles têm Centrão. Políticos que estão preocupados com eles mesmos. Quando a gente fala Centrão, parece que a pessoa de centro, não é de direita nem de esquerda. Não, tem de tudo. Eles estão em qualquer governo. Aliás, se você for pensar no Império Dom Pedro II, por exemplo, você vai encontrar, quem for estudar, que tem um centrão lá atrás, que é ligado ao pessoal que é escravocrata, que é ligado ao pessoal que tem essa questão toda de manter os privilégios. Então, o Centrão é isso, eles mantêm os privilégios deles, eles não são nem de esquerda, nem de direita, eles não são de nenhuma ideologia específica, eles não têm uma meta para o país, uma melhoria, não, simplesmente eles querem manter os privilégios deles, e são muito fortes, são enormes, estão em todos os partidos praticamente, em quase todos os partidos, você vai encontrar pessoas do Centrão, e aí, claro, tem os partidos que são de Centrão puros, né? São aqueles partidos que estão em todos os governos. Vamos lembrar que o Valdemar da Costa Neto, que hoje é o presidente do partido do presidente, ele era o cara do mensalão. Aliás, o Lula deixou na mão dele várias estatais, e aí começou aquela roubalheira. O próprio Roberto Jefferson, que está preso hoje por defender o presidente, etc., o Lula deixou para ele os Correios, e foi aquele escândalo que também começou lá no mensalão. Então, a gente sabe que a dificuldade de você governar o país não é só escolher presidente, que também é muito importante, é escolher também os deputados. A gente escolhe deputado porque ouviu falar, porque é famoso, porque é artista, e eles são usados por esses presidentes de grandes partidos da forma que interessa. Pega lá um nome famoso, pega lá um cara que era da televisão ou de algum canto e lança ele como deputado, as pessoas votam naquela pessoa que tem afinidade, tem uma empatia, E aí nosso Congresso hoje, infelizmente, tem pessoas boas? Tem pessoas boas. Mas a grande parte é desse fisiologismo político, desse centrão. E aí que nós não conseguimos. Pode vir o melhor presidente do mundo, ele trava ali também. Então nós temos que entender esses pesos e contrapesos, que é muito importante o Congresso Nacional, estarem com pessoas, e não só pessoas, mas partidos que tenham um propósito, tenham um projeto adequado para o Brasil. Senão, a gente vai continuar sempre nessa mesma... Nós mudamos para não mudar. Pode notar que nós tivemos o governo Sarney, aí vem o governo Collor, vem o governo Fernando Henrique, Itamar, na realidade, primeiro, mas Fernando Henrique, depois vem o governo Lula, que continua na Dilma, aí vem Michel Temer, que tem uma certa forma lá do governo do PT, porque estava junto, mas dá uma mudança no Michel Temer, aí vem Bolsonaro, e nós estamos aí há 40 anos mudando para não mudar. É até engraçado, né? Se a gente falar como o João falou, existe uma polarização política muito radical no Brasil nesse momento, até configurando um possível segundo turno na eleição presidencial desse ano, entre Bolsonaro e Lula, que se opõem, são polos opostos. Só que se a gente olhar, como disse o João,
O Valdemar da Costa Neto, que hoje é aliado do Bolsonaro, é o líder do PL, o partido onde o Bolsonaro está, era aliado do Lula. O Roberto Jefferson, que hoje mostra a arma lá defendendo o Bolsonaro, era aliado do Lula, é o pivô do escândalo do Mensalão. E o Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, dono do cofre nesse momento, falou mal do Bolsonaro durante o governo Lula e era aliado do Lula também. Então, para eles, como disse o João, a polarização não existe, a ideologia não existe, esquerda, direita, Bolsonaro não existe, existe quem está no poder. É com esse que a gente vai estar, dizem os personagens como Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e muitos outros. A outra pauta que a gente tem do Bolsonaro e do governo federal é a ideia de zerar as alíquotas do PIS e do COFINS sobre combustíveis para baixar o preço nesse ano, porque os combustíveis estão realmente maltratando, o preço dos combustíveis maltrata o consumidor brasileiro. E qualquer um, não precisa ter automóvel não, porque é o diesel do ônibus, é o gás de cozinha, é a gasolina do automóvel, mas também é o transporte de tudo quanto é mercadoria no Brasil. Realmente os combustíveis estão muito caros e a ideia do governo Bolsonaro é zerar PIS e COFINS para baixar um pouquinho, mas principalmente a perda do orçamento federal é de 65 bilhões com essa renúncia, com a zerar a alíquota que precisa de proposta de emenda constitucional. Mas é pressionar os governadores a baixarem também as alíquotas, e aí a perda dos estados seria de 175 bilhões. Essa é a estimativa, João. Pois é, nada dá mais dinheiro do que combustível, né? Porque a gente sabe que tudo precisa. Avião precisa, carro precisa, ônibus precisa. E aí a gente fica nesse dilema sempre. Vamos lembrar lá dos anos 60, 70, começou nos anos 70, olha, até aquela guerra na Arábia, lá, aquela questão toda, eles estão aumentando o preço e foi aquela crise do petróleo. Aí o Brasil veio com a sugestão do álcool. Ah, vou fazer o pró-álcool, nós temos aqui como ter álcool e nós vamos resolver. Resolveu? Não. Não resolveu é nada. Aliás, nós tivemos mais problema. O álcool dá mais prejuízo, é melhor para a questão ambiental, mas ele dá prejuízo em termos numéricos para todos. Mas tem uma função ambiental que temos que respeitar. Agora, veja, o ICMS é muito alto, não adianta a gente falar, olha, a Petrobras vai ter reduzido, não vai, ela tem um preço que ela importa porque gastamos o dinheiro errado. Vamos lembrar que nós fizemos refinarias, gastamos bilhões em refinarias, no governo Lula, por exemplo, que montaram em Pernambuco, a Abreu e Lima, por exemplo, que só usa petróleo venezuelano, não serve para o nosso petróleo. Fizeram refinarias enormes para o petróleo de fora, que é um grande absurdo. Nós gastamos dinheiro, porque o Brasil foi perdulário de gastar dinheiro na Nicarágua, fizemos usina hidrelétrica na Nicarágua no governo do Lula, nós fizemos o Porto de Mariel lá em Cuba, nós fizemos estradas na República Dominicana, mas muitas estradas. Foi feito em Angola, foi feito em Moçambique, foi feito em tudo quanto é lugar, na Bolívia. Então, assim, são custos que nós vamos tendo de perdas a cada governo, que vai se refletindo também num custo da Petrobras. Agora a Petrobras está saudável, a gente não vê, não escuta falar de escândalo, isso é um mérito desse governo. E você sabe, eu critico o que eu vejo que tem que criticar e elogio o que tem que elogiar. Porém, o nosso custo de combustível é enorme, porque a Petrobras é uma SA. Então não é uma estatal, ela vive de mercado. Ela é estatal para a parte ruim da estatal. E ela é uma empresa privada para a parte ruim da empresa privada. Então, ela vive no preço de padrão, e não vem vir governo nenhum. Essas balelas de política que falam, olha, vai vir um governo, eles vão pegar e a Petrobras vai fazer petróleo para o povo, e o petróleo não vamos mais aumentar. Faz isso. No dia seguinte, em vez de perder 3 bi, você perde 200 bi, porque os acionistas caem fora. E é muito maior o dinheiro. Então não adianta pensar dessa forma. Agora, ICMS é um absurdo? Nós estamos vivendo os estados, aliás, nós vamos fazer um pacto federativo, porque é difícil a parte tributária. O grande gargalo que o governo Bolsonaro
falhou muito de não ter feito desde o início era a reforma tributária. A reforma tributária é essencial. Eu não vejo ninguém que acredite que possa ser viável um país que você tenha 27 legislações estaduais em relação a impostos estaduais, que é um absurdo. Você tem que ter nas empresas uma quantidade enorme de pessoas. Eu tive essa semana com o pessoal que tem empresa em outros países, e lá eles têm 2, 3 pessoas para comandar a Europa inteira em termos de tributos. Aqui, eles têm que ter 100 pessoas para poder entender como é que funciona o nosso manicômio tributário. E isso encarece a gasolina. A gasolina não é cara por si. Ela é cara porque tem um manicômio tributário por trás. É cara porque ela tem um ICMS muito alto por trás. É cara porque ninguém quer reduzir impostos. E para reduzir impostos não é a canetada que faz. Para reduzir impostos é reduzir o tamanho do Estado. Então tem vários fatores. O tamanho do Estado não é... O pessoal tem essa imaginação. Não, mas nós temos um Estado maravilhoso. Não, não tem. É o pessoal gastando dinheiro com tudo. É uma farra. É farra no Congresso, é farra no Judiciário, é farra no Executivo. Todo mundo ganhando muito. Agora mesmo, eu soube, falando em combustível e falando em transporte, o Tribunal de Justiça, eles simplesmente vão colocar uma verba para os embargadores de R$7 mil a mais por mês no salário como verba de transporte. Só que eles já têm 2 carros oficiais, tem gasolina paga por nós, tem motoristas pagos por nós e vão ganhar mais 7 mil como verba em dinheiro, como se fosse verba de transporte. Tendo tudo isso. E não vai tirar isso tudo, claro. Então, a gente vê como é que é a situação que nós estamos no Brasil. É um absurdo completo. Agora, a terceira... o João tem razão. Nada dá mais dinheiro do que os combustíveis, né? Do que lidar com os combustíveis. É verdade que essa frase, ela tinha validade antes do ingresso da nossa sociedade no mundo digital. Hoje as empresas de internet, elas valorizam, elas dão lucros muito maiores, as redes sociais, os sites de busca, os sites de vendas, dão lucros muito maiores do que uma petrolífera. Mas tinha uma frase antes do mundo digital que dizia assim, que o melhor negócio do mundo é uma petroleira bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma petroleira mal administrada. Os preços dos combustíveis também estão altos em função do dólar. O petróleo é uma commodity internacional, o real desvalorizou muito em relação ao dólar e isso influenciou no preço dos combustíveis no Brasil. A terceira pauta relacionada ao presidente Bolsonaro se refere às rachadinhas. A revista Veja, desse final de semana, mostrou um 4º personagem ligado aos Bolsonaros falando de rachadinha, confirmando rachadinha. Está aí a foto dele, bem perto do presidente, é o Valdir Ferraz, o apelido dele é Jacaré. Naquele comício em que o Bolsonaro esteve no Rio junto com o Eduardo Pazuello, o Jacaré está do lado do Pazuello e do Bolsonaro na foto, e ele confirmou que havia rachadinha nos gabinetes dos Bolsonaros. O Flávio Bolsonaro ficou bravo com a reportagem, falou que era mentira, e aí a revista Veja liberou alguns áudios da entrevista que o Jacaré, o Valdir Ferraz, deu para a Veja, João. Pois é. Vamos lá. Isso é uma prática, infelizmente, quando pegaram lá a família Bolsonaro, lá no final de 2018, com essa questão da rachadinha, já vieram uma investigação que estava tendo, você sabe que tem todas as prefeituras, isso não minimiza nada, hein? E não minimiza nada. E isso é uma prática, infelizmente, se fazia dessa forma. E se não fosse dessa forma, vamos supor que me acusassem, eu sou vereador, sou deputado, sei lá, qualquer coisa, me acusam de rachadinha, eu falo, não tem problema nenhum, abre todas as contas e vocês vão ver se tem ou se não tem. Abra tudo. Ué, eu devo alguma coisa? Não devo nada. Então abra tudo, eu vou processar vocês por calúnia, difamação, injúria, o que for. Quem colocou, eu abro tudo e deixo tudo aberto. Então a transparência nessas horas é fundamental. Mas claro que não pode deixar tudo aberto, porque vão encontrar muita coisa. Aliás, conta de político tem que ser aberta. Conta de pessoa que deve para a sociedade transparência, deve no sentido de transparência, tem que ser aberta. É aí que nós vamos começar a mexer. Olha, a gente cansa de ver pessoas, às vezes, aqui na nossa região mesmo, às vezes o vereador ganha lá 8 mil, 7 mil por mês líquido, e o cara tem um padrão de vida
de quem ganha 50, 60, 70 mil. Isso a gente vê diariamente. Então tem alguma coisa errada. Como é que o cara, como vereador, ou caras que colocam fortunas para ser vereadores, isso falam de vereador, mas deputado estadual, federal e afins é a mesma coisa. A gente cansa de ver, por exemplo, de senador. Senador é assim, né? O cara que é famoso, ele vai em primeiro, e o suplente, que é o vice, né? Porque do senador é um pouco diferente a regra do resto dos mandatários, né? É bem diferente, ele tem um vice mesmo. Se ele sai, entra o outro, não é o segundo mais votado, nada daquilo. É o que tá o suplente dele direto, né? É aquele que foi eleito junto com ele. Que não tinha o cara do dinheiro. Então ele pede lá, é senador, ele faz um acordo com o governo, ele vai ser ministro de qualquer coisa, vai ser de alguma coisa do governo, e vai o outro que bancou a grana ali para continuar no poder. Então a gente sabe que tem esses maracutaias todos os dias nos governos, falo nos governos, porque não é só no governo federal, estadual, municipal e tudo mais, e a grande forma é essa. Deixa aberto. Ué, deixa aberto. Então, quando você for ser candidato, fala, olha, a partir de agora, tudo seu está aberto. Tudo que você tem que prestar contas. Como um síndico presta contas do condomínio, você vai ter que prestar contas da parte pessoal, inclusive. Sinto muito, é assim que funciona. Quando eu fui ser candidato, eu apresentei o imposto de renda. Tranquilamente. Não devo nada, não fiz nada nunca errado, declaro tudo, faço tudo. Pessoal, mas você vai tudo, não tem nada. Eu sempre põe tudo. E assim tem que ser o político também. Agora, rachadinha, a gente sabe, né? Como é que funciona. Isso é uma praga que nós temos no nosso país, que é terrível, porque o cara vai lá, coloca pessoas sem capacidade, por apoio político, fala para o cara nem aparecer pelo gabinete, porque se ele aparecer pelo gabinete, ele vai ser incompetente ao extremo. Então fala, olha, não vai. Tua filha também, teu genro, tem lá uma verba para um monte de gente lá. Isso no Congresso é muito comum. É verba para gasolina, para tudo. E a rachadinha é uma delas. Aí o cara nem aparece lá, e aí fica o dinheiro para o parlamentar, que usa de caixa 2, usa de tudo quanto é forma, e nem sabe quem é aquela pessoa. Se você perguntar para um deputado hoje, uma boa parte dos deputados, quem são seus assessores, ele não sabe dizer. Aliás, nem cabe. Não cabe no gabinete. Sempre que a gente fala desse assunto de rachadinha, a gente lembra que em Guarujá tem o caso de um ex-vereador, o Givaldo do Açougue, que foi condenado por rachadinha em última instância, já transitou em julgado. Ele foi condenado na Justiça de Guarujá, depois no Tribunal de Justiça e depois no Superior Tribunal de Justiça por rachadinha 2013 e 2014. Ele foi condenado em 2020. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta segunda-feira é o empresário João Vilela, do Partido Novo, que está analisando, comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. João, São Vicente completou 490 anos no sábado, dia 22. É considerada a cidade mais antiga do Brasil, embora pessoas de Itanhaém contestem isso. Diz, não, a primeira Câmara das Américas é em Itanhaém. O mesmo Martim Afonso de Souza, que fundou São Vicente, fundou também Itanhaém. Primeiro ele fundou São Vicente. Então, São Vicente deve mesmo ser considerada a cidade mais antiga do Brasil, embora o Brasil tenha sido descoberto pelos portugueses na Bahia, lá na altura de Porto Seguro. Ao mesmo tempo, nesse final de semana, foi anunciado o fim da greve dos funcionários da concessionária de transporte público de São Vicente. Você acha que foi um presente para a cidade? Porque tem uma bomba de efeito retardado aí armado, não só em São Vicente, mas em todas as cidades do Brasil relativos ao transporte público. O número de passageiros diminuiu com a pandemia, as cidades, os prefeitos congelaram as tarifas, os combustíveis aumentaram muito e outros insumos também, e hoje a tarifa represada, se ela for tornada real,
Santos, por exemplo, passou a subsidiar o transporte coletivo. Ela vai explodir de uma maneira que pode gerar protestos semelhantes ou até mais intensos do que aqueles de 2013, não é, João? Olha, Paula, você está falando de um assunto que eu gosto bastante, que eu estudo desde 2002, que é o transporte público. Por quê? No Brasil, nós fizemos sempre esse sistema. Olha, ele tem que se manter, tá bom. Então você vai colocar o valor da passagem relativo a um contrato que é feito, é uma concessão, são concessionárias. No caso de Santos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Santos que eu conheço mais a fundo. É um contrato com a CET. Então a concessionária vai lá, ganha essa concessão, a CET faz lá um edital pedindo que tem que ter isso, tantos ônibus, tal linha, tem que ter uma oficina, tem que ter não sei o que. Bom, cria-se lá o edital e essa empresa ganha e coloca lá que ela tem que ter o equilíbrio das suas contas. Então, o diretor dela tem que ganhar tanto, o outro diretor ganha tanto, tem um pessoal de funcionário, blá, blá. E tem que ter um equilíbrio e começa a aumentar o pneu, começa a aumentar a manutenção, começa a aumentar custo de combustível, e aí isso é repassado para a conta. Só que chega uma hora que pega aquela curva de Laffer. A gente sabe, quem fez administração sabe o que eu estou falando. Tem uma hora que você não pode aumentar quanto você quiser, que você não consegue aumentar a sua margem. O seu lucro continua sendo estagnado, porque as pessoas começam a não comprar. Então tem um limite disso. Então amanhã custa, vou dar uma ideia, R$15 cada passagem de ônibus. Ninguém vai pegar um Uber, vai pegar um táxi, ninguém vai pagar R$15 a passagem de ônibus. Então ela tem que ter um limite, esse limite já estourou. E aí, quando estoura esse limite, ela chega à prefeitura e fala assim: dá o dinheiro dos impostos, mais uma vez, daqueles trouxas que pagam lá para todo mundo lá, que é obrigado a pagar, porque é imposto, e você vão pegar esse dinheiro e vão mandar para a empresa aqui, para não aumentar de novo a passagem. Pelo equilíbrio contratual, tá? É bonito falar. Só que acontece, como que os países resolveram isso no mundo? A solução é que nós temos que pensar, e não no problema. Tem que ser a solução do problema. No mundo inteiro, quando você tem uma concessão para uma empresa, ela tem direito a ter a concessão da parte de terra em volta. Então são concessões de muito tempo, elas têm que ter o transporte adequado com preço muito baixo para ser viável. Senão as pessoas não pegam o transporte público, elas fazem qualquer coisa, vão de bicicleta, compram uma motinho, vão de carro com os amigos, elas dão um jeito, porque fica inviável no salário dela o transporte. A gente começa a ver o funcionário comprando motinho, comprando... Por quê? Porque não compensa pegar um ônibus. Demora mais, a moto é mais econômica, tal, tem mais mobilidade, pum, daqui a pouco já não tem mais ônibus. O que eles fizeram no mundo, com as empresas que fizeram certo no mundo inteiro? Elas agregam essa parte territorial ao entorno e constroem shoppings. Então, terminais de ônibus, pontos de ônibus, metrô principalmente, transporte público, ele é subsidiado com outros valores que é do comércio no entorno, que ela vai locar ali a lojinha, uma floricultura. Vamos pensar no VLT para ficar mais fácil aqui em Santos? Todo mundo conhece o VLT, tem a estação do VLT, não tem nada ali. Não tem um banheiro, não tem nada para você usar. Se fosse num contrato que é usado em Chicago, por exemplo, é usado na Austrália, em Sydney, é usado em Hong Kong, é usado na Noruega, é usado na Inglaterra, o que eles fazem? Eles arrendam aquela área por 50 anos, por exemplo, para aquela empresa que faz o transporte. A vantagem dela, primeiro, que ela vai ter um fluxo, né? Quem for locar ali tem um fluxo de pessoas constante. Você vai colocar uma lanchonete, você vai colocar uma floricultura, você vai colocar um bazarzinho, você coloca uma loja, que seja, e loca. Esse dinheiro é que faz as empresas se manterem e ter uma passagem mais baixa. Esse formato do Brasil não vai durar muito tempo. Realmente alguma saída tem que ser buscada e essa alternativa utilizada em outros países e apontada pelo João é bem interessante. A Prefeitura de São Paulo divulgou uma estatística de aumento da população de rua durante a pandemia, que completa 2 anos, daqui a 2 meses, ou até, a gente pode considerar o primeiro caso no Brasil, foi dia 26 de fevereiro de 2020, então daqui a 1 mês e 2 dias a gente completaria 2 anos. A Prefeitura de São Paulo diz que a população de rua aumentou 31%. A sensação que a gente tem, não sei se é que nem o calor e a sensação térmica, é de um aumento muito maior do que 31%, João. Mesmo porque ninguém conta exatamente, né, Paulo? Vamos deixar claro
É exatamente o que você falou, é muito maior do que eles colocam. E é outra coisa que nós temos que pensar na solução. Veja, não é normal, pode ser comum, mas não é normal as pessoas morarem na rua. Pense eu, você, nossas famílias, qualquer um de nós, pense como é que você estaria para dormir uma noite na rua. Coloque um papelãozinho lá e fale, eu vou dormir essa noite para ver como é que é. Você dormiria? Eu não dormiria. É algo terrível. Agora, por que essas pessoas preferem dormir na rua do que dormir num albergue da prefeitura? Aqui eu vou falar para vocês, eu sempre critico o que tem que criticar e elogio o que tem que elogiar. Os de Santos são direitinho, os banheiros são limpos, os albergues são em ordem, tem lugar para deixar o cachorrinho, tem uma série de coisas. A maioria dessas pessoas, isso por dados estatísticos das próprias prefeituras, inclusive a de Santos também, grande parte dessas pessoas tem problemas com drogas, lícitas e ilícitas. Quase 90% é problema com droga. Então elas já têm família. Elas acabaram saindo da família, sendo expulsos da família, porque elas têm algum problema com álcool e drogas, começam a roubar em casa, furtar em casa, começam a dar trabalho, dar problema, brigar, ser estúpidos quando usa droga, aquela história. E a droga, estou falando lista e ilícita. Quase 90% do problema delas é álcool e droga. E o outro problema concomitante ao álcool e droga são problemas mentais. Então, para você resolver boa parte das pessoas que estão na rua, elas têm problemas mentais, a grande parte. Também quase 90%. Então, eles têm problemas que nós temos que recuperá-los. E tem como fazer isso de uma forma adequada. Simplesmente dar comida, isso não é caridade. É assistencialismo. Caridade é você fazer a pessoa sair daquela situação ruim e se transformar e poder ter a vida dela livre. Porque ela, por mais que seja na rua, ela está à mercê de bichos, roedores, baratas, sujeira, infecções, doenças. Tem um rapaz aqui que eu passei outro dia em frente, da aflição até ali no Gonzaga, ali quase na praia, deve ter uns 50 anos, não sei, a gente perde a noção da idade, né, por causa do estado que a pessoa está, e o pé dele tem um buraco, mas é algo assim, assustador. Então, pessoas precisam de tratamento, estão lá jogadas na rua, pedindo dinheiro. E tem o pedinte profissional também, não é todo mundo ali também que, coitadinho, tem um cara que mora, inclusive, tem um cara aqui em Gonzaga que mora, chega de carro, coloca uma roupinha lá, sujinha e tal, e finge que precisa de alguma coisa, bota o cachorrinho, que isso comove as pessoas, já vi gente dando R$100, porque o cara tem o cachorrinho, fica com pena, então o cara leva o cachorrinho para usar, para induzir. Mas também tem solução. E boa parte da solução é tratamento psicológico, psiquiátrico, que tem que ter esse tratamento. Tem que ter um encaminhamento para emprego, um encaminhamento, mas principalmente essa questão toda. Então, largar na rua e achar que vai resolver, não vai. Vários países, ninguém acabou. Talvez Noruega, Finlândia tenha um pouco menos, até a questão do frio, mas, por exemplo, Portugal tem, morador tem. Só que está bem mais organizado a coisa. Então não dá para as pessoas acharem que é normal um ser humano morar na rua sem banheiro, sem saúde, sem higiene, sem a menor condição. Agora, o poder público para essas coisas, mas tem que agir. O problema é que nós temos mandatários que não agem. Eles simplesmente enxugam gelo. Acham que vão tirar dali, colocar para ali, para o outro lado. Não. Nós temos lugares, inclusive, aqui em Santos, nós temos um lugar na área continental que era para ser uma FEBEM, que está abandonado, mas é um lugar que está abandonado, mas não está caindo os pedaços, tá? Que é na área continental, que poderia ser usado para ensinar horta para essas pessoas, para ensinar a plantar, cozinhar, e tirar dessa situação. É um desafio grande? É fácil? Não. Mas é preciso fazer. Deixar como é que está hoje, São Paulo está um absurdo. Santos está um absurdo. A Baixada está um absurdo. Tem lugar no interior que conseguiu minimizar. Jaú é um exemplo, Ribeirão Preto é outro, Sorocaba é outro. Reduziram bastante, mas muito, essa condição do pessoal de rua com tratamento, com trabalho, com muita coisa, mas funciona. São seres humanos e sem nenhuma dignidade, vivendo sem nenhuma dignidade, vivendo com todas as dificuldades, é uma equação que a gente precisa resolver. Para terminar, a vacinação de crianças começou nas cidades da Baixada Santista, a vacinação de crianças sem comorbidades, com a vacina da Pfizer a partir de 5 anos e da Coronavac a partir de 6 anos.
Dependendo da data de início de aulas das escolas ou das escolas públicas de cada cidade, não vai dar tempo, João, da criança já ter tomado a segunda dose. A da Pfizer demora mais e a da mais vai ser reduzido provavelmente para 4 semanas, como é prescrita a da Coronavac. Pois é, infelizmente nós perdemos tempo agora de novo, hein? Mais uma vez, o Brasil perde tempo, porque a Anvisa, vamos deixar claro, ela fez, se não me engano, foi no dia 17 de dezembro, 16. ou 16 ou 17 de dezembro, 16. Que ela anunciou. Ou seja, já tinha uma expectativa, quando uma empresa manda, a Pfizer, no caso, mandou naquela época para a dose de crianças, e já tinha uma expectativa, ou seja, era para estar no dia 18, no máximo, dia 17, 18, já está vacinando. Porque nós estamos numa pandemia e as crianças precisam ter um mínimo de proteção. Ah, mas a vacina não protege mais tanto quanto antigamente. Verdade, mas tem que ter alguma proteção. Alguma proteção confere. Agora, vamos deixar começar as aulas, vamos deixar, passou esse tempo todo. Do dia 16 até agora, já estaria vacinado duplamente, praticamente. Então, são absurdos que nós cometemos no Brasil. E aí, culpa do governo federal? Sem dúvida. Nesse caso, sem dúvida. Mas os estados têm que ter uma pressão um pouco maior também. Eles também sabiam que isso ia acontecer. Então tem que entrar com uma ação no Supremo já quando está lá, quando tiver, e já que o Supremo atende a tudo também que os estados pedem, e conseguir as vacinas. Porque as crianças também precisam de vacina. É verdade que alguns países já mudaram até essa questão, né? Israel parou de vacinar as crianças, não porque fez mal ou porque teve alguma outra coisa, porque eles querem já a nova vacina, já atualizada. Talvez vai ser uma de spray nasal, inclusive. Segundo Israel, já está bem em andamento essa parte toda. Eles devem começar, se não em fevereiro, em março, a vacinar com spray nasal, que é uma nova vacina. Espero que dê tudo certo também. E nós vamos tentando. Aos pouquinhos a gente vai achando caminhos nessa pandemia que, pelo que a gente já notou, é interminável. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao João Vilela, do Partido Novo, empresário, a participação como comentarista, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo, esperta, antenada, do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, ou de meia-noite, hoje um pouquinho mais tarde, por causa do Roda Viva, até um pouquinho, à meia-noite a reapresentação, um pouquinho mais tarde hoje, e uma ótima semana para você que você merece.